E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e hoje eu vou contar uma das histórias mais arrepiantes que eu acabei me deparando na internet. A história é passada nos Estados Unidos e é um caso real, meu amigo, que com certeza vai te dar no mínimo aí um calafrio. Então fica aqui nesse vídeo que eu garanto que você vai sentir um medinho grande, principalmente porque é um caso real, beleza? Você tá aqui e ainda insiste em não clicar no link fixado nos comentários e chegar lá no nosso canal de lives, Scriven Lives, onde a gente faz as lives mais cabulosas e divertidas no YouTube, onde a gente olha os casos antes de chegar aqui no canal, a gente assiste reportagens antigas e até novas, né, sobre fantasmas, lobisomens, etc. E jogamos também jogos de terror e etc. Então, aguardo todos vocês lá no nosso canal de lives que tá muito massa. Toda terça, quinta e sábado, às 9 da noite, tem live no nosso canalzinho. Espero vocês lá. Então, aqui é um caso acontecido nos Estados Unidos, bem tenso, sinistro e cabuloso, onde um jovem acabou postando em um fórum, né, tudo aquilo que ele acabou passando. E ele jura de pé junto que realmente o caso foi real e a história é bem convincente e eu acredito também que esse caso seja real. Então, o caso ocorreu quando esse jovem, né, tinha 9 anos. Eu acho, ele colocou no post que ele tinha tem 25 anos, mas já faz um pouco de tempo. Então ele deve ter mais ou menos hoje uns 28 anos. E como que essa história começa? Então eu não sei ao certo qual cidade dos Estados Unidos e nem o estado, né, que aconteceu isso, mas é bem bizarro. E o jovem, com 9 anos, ele morava, né, num pequeno residencial de 5 casas, né, como se fosse em círculos a casa. Eles dividiam o que parece ser um pátio, né, uma varanda na frente, e atrás era uma tipo no interior, né, onde tinha uma estrada enorme, né, tipo uma savana, uma estrada, né, aquelas estradinhas de filme americano de interior, né, lugar muito tranquilo. E a parte de trás da casa dele, ele via essa estrada onde as pessoas faziam caminhadas, as pessoas vinham de carro e tudo mais. E aí, olha o que acontecia. Então o colégio era bem próximo da casa dele, a mãe dele ia deixar ele e na volta ela trazia, né? Só que como ela percebeu que com 9 anos, né, o lugar sempre foi muito tranquilo, ela simplesmente decidiu, né, que ele poderia voltar da escola sozinho, né? E ele passaria mais ou menos, né, isso era de dia, né? Ele passaria mais ou menos 1 hora sozinho em casa, né? Ela dava a chave, ó, você volte para casa, tranque a casa, né, tudo normal, e espere, você vai ficar mais ou menos só 1 hora sozinho, né, assim de tardezinha, eu acho mais ou menos o horário que ele ficava. E ele diz no post, né, que ele, né, com 9 anos, eu nem sei o que eu faria com 9 anos, você com 9 anos, o que você fazia, se você ia sozinho e voltava da escola. Ele simplesmente voltou, né, vários dias, tudo normal, e apesar dele estar sozinho em casa, tudo trancado, tudo normal, a segurança, um lugar bem seguro, né, 9 anos você sozinho em casa, uma casa, né, mediana, você ficaria com um medo grande. Mas até aí tava indo tudo bem. Um certo dia ele chegou da escola, né, ficou lá na casa e ele começou a escutar barulhos, né, na parte de trás da varanda, né, que tipo uma varanda compartilhada e um pátio, né. Aí tem tipo uma varanda, ele começou a escutar barulhos na janela. E ele começou a escutar o que parecia ser arranhados e algum tipo de murmúrio, de miado. O que acontece? O gato dele havia sumido há algum tempo. Ele feliz, oh meu Deus, meu gato voltou. Ele correu para a janela e aí, meus amigos, que o pesadelo desse jovem começou, né? 9 aninhos. Quando ele chegou na janela, ele levou um susto, o coração dele parou. Imagine você passando por isso com 9 anos de idade. Ele viu um homem alto, o cabelo grande, cobria metade do rosto. Ele fala no post que aquilo parecia ser a versão masculina da Samara Morgan do filme chamado, né, a Sadako, como se fosse um homem na versão masculina daquela criatura, né? E ele estava parado, um líquido azul escorria da boca dele, e ele estava mastigando alguma coisa e fazendo barulhos como se fosse de miados de gato. Olha a situação bizarra. Ele correu desesperado, foi bem na hora que a mãe dele chegou. Ele chegou, mãe, pelo amor de Deus, tem um homem parado lá, não sei se é um fantasma, não sei o que é. A mãe dele foi lá, meio que, né, filho, você tá vendo coisa na sua cabeça, você tá assustado, assistindo muito filme, ele jogava muito videogame, esses videogames que você tá jogando de terror, ele tá ficando com medo. Quando ela chegou lá, ela quase cai dura. O homem ainda estava lá encarando eles.
Rapidamente a mãe dele correu, ligou para a polícia, né, desesperada, trancou a casa toda, o homem lá. 2 policiais chegaram, né, um homem e a mulher, eles ameaçaram dar um tiro de taser nele, a mulher atirou com um taser naquele homem, o homem praticamente quase que uma força sobrenatural, nem sentiu o taser, deu um soco na mulher, que a mulher ficou inconsciente no chão, o outro policial atirou contra o taser quando ele caiu. Quando ele caiu, ele pediu reforços, imobilizou ele, colocou algemas e tudo mais. Foi realmente uma situação bizarríssima. Os vizinhos se aglomeraram lá naquela situação, vendo tudo que estava acontecendo. Logo a gente imagina serial killer, psicopata, Michael Myers, né? Coisa desse tipo. E foi um dia realmente perturbador para todo mundo daquela pequena comunidade. É como se fosse um vilarejo de pequenas pessoas, aqueles onde todo mundo se conhece e tudo mais. E foi um pesadelo real naquele momento. Então os reforços chegaram, aprisionaram o homem e levaram ele embora. E foi aí, meus queridos, que a história deu uma guinada muito louca. Depois de um tempo, os policiais voltaram e chamaram a mãe do jovem para o pátio, né, para aquela sacada onde aquilo aconteceu, para tentar conversar com ela. E aí que eles informaram algo realmente perturbador e até emocionante, onde eles falaram que aquele jovem teria um autismo severíssimo, um grau de autismo muito grande, e que tempos atrás, anos atrás, ele morava nessa casa desse jovem com a mãe dele, né, a única pessoa que ele tinha no mundo, e a mãe dele havia falecido. Como ele tinha um grau de autismo muito grande, ele foi forçado a ir para uma instituição psiquiátrica. Olha que bizarro. E eles dizem que aquele homem acredita fielmente que ele um dia vai encontrar a mãezinha, né, que cuidava dele dentro daquela casa. Olha que louco, mano. Olha a situação. Imagine você passando por uma situação dessas. Então, o policial também explica que ele tinha tipo convulsões, uns ataques, e até por isso que aconteceu de ele ter reagido tão violentamente, né, àquela situação que estava ocorrendo ali. E o policial prometeu, lógico, que aquilo nunca mais iria acontecer. Então, ali depois daquele dia, tudo ficou normal, os dias foram passando, os anos, o jovem de 9 anos foi crescendo e tudo voltou à normalidade naquela localidadezinha pacata. Então, o que aconteceu? Quando o jovem ficou adulto, os pais decidiram se mudar e perguntaram para ele: olha, você quer ficar com a casa? Você quer comprar casa, né? Então, o jovem decide fazer um acordo com os pais e sim, ele compra a casa. Então ele começou a morar na casa, tudo tranquilo, os dias maravilhosos, um lugar amável, né? Um lugar tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Até que um dia o jovem chegou do trabalho, no horário de quase no anoitecer. Quando ele chegou no quarto, logo acima, ele levou um susto que ele com certeza nunca mais irá esquecer. O homem estava na sua janela, agora com cabelos curtos, barba grisalha, um homem que lembrou muito ele a infância dele. Ele ficou paralisado olhando para aquela cena e o homem estava lá, olhando diretamente para ele, isso quase anoitecendo. Ele ficou na dúvida se realmente era quem ele estava pensando, quando então o homem da janela começou a emitir murmúrios que pareciam de gato. Naquele momento ele teve certeza, ele estava de volta. E então o que iria acontecer ali naquele momento? Só que dessa vez o jovem, né, já adulto, decidiu tomar uma decisão realmente que muitos de nós não teriam coragem. Ele chegou bem próximo da janela daquele homem, né, e perguntou: você quer ir lá embaixo? Você quer entrar? O homem ficou paralisado e deu a volta da casa. Ele correu, desceu as escadas, quando chegou lá embaixo, abriu a porta, assustado, lógico, com medo tremendo, o homem estava lá, um homem bem alto, encarando ele. Naquele momento ele pensou: ele vai me nocautear, ele vai me matar, mas não sei por que eu estou fazendo isso. E ele pergunta: você quer entrar? O homem entra, fica em frente à televisão que é na sala e senta no sofá. Né? O jovem vai lá, pega o controle, entrega para ele e liga a televisão. Então o homem instantaneamente muda para o canal de desenhos e começa a assistir desenhos animados. O jovem da casa realmente fica emocionado, porque ficou mais ou menos uns 10 minutos com aquele homem paralisado assistindo, né, os desenhos animados, com certeza lembrando da mãezinha dele. Pouco tempo depois a polícia chega desesperada querendo atacar o homem. O jovem disse: não, tranquilo, eu que deixei ele entrar. A polícia olha e fica observando aquela cena daquele homem parado em frente à televisão assistindo os desenhos.
que passava pela cabeça dele, dá pra gente ter um pouco de noção. Então o jovem decide fazer algo inesperado, tanto pro pessoal que trabalha no hospital, a polícia, como para aquele homem que estava naquela casa. Ele chegou e disse: olha, não vou encontrar você mais aqui no quintal me observando da janela. Você vai bater na minha porta e você vai todo domingo assistir desenhos comigo. E ele descobriu naquele momento que o nome dele era Tom, e ele fez um acordo, e todos os domingos o Tom não é mais uma figura assustadora que observa ele da janela, mas sim um amigo que todos os domingos, junto com o pessoal do hospital, vai assistir os desenhos na casa dele. Incrivelmente, as pessoas do hospital psiquiátrico dizem que ele melhorou 100% depois desse ocorrido e que está uma pessoa até mais feliz. Realmente um caso intrigante, assustador e ao mesmo tempo emocionante. Então, com certeza ele lembrava do tempo que ele ficava com a mãe dele ali quando eu era criança naquela casa. Realmente, eu fiquei emocionado quando eu vi esse post lá no fórum, realmente, e muita gente da internet também ficou. Um caso real que daria facilmente um filme, eu não sei porque ninguém fez ainda, quem sabe eu faço. E diga aí o que você achou da história do Tom. Uma história assustadora com um final feliz e comovente, quem diria, né? Então, esse aqui ficou parecendo até uma creepypasta, essa história que eu contei pra vocês, né? Mas não é, é um caso real que deixa tudo mais louco, né? E mais interessante. E então, se você gostou desse tipo de vídeo, poste nos comentários o que você achou da história do Tom e esse tipo de vídeo, tá bom? Muito obrigado por sua companhia, espero todos vocês em nosso canal de lives e até nosso próximo encontro.